O que acontece no cérebro e no corpo durante a meditação? O que a ciência tem mostrado? Pare, respire e vamos conversar. Eu estou sempre dizendo que um meditador, quando ele pratica, ele encontra o seu espaço interno de silêncio e paz. E você pode ver isso, ouvir isso que eu digo, pelo lado místico, mas existe também uma neurofisiologia que explica isso, passo a passo. E isso acontece em 4 etapas. Vamos entender? Na primeira etapa, o corpo sai do alarme. Quando o meditador senta, se aquieta e começa a exercitar ali o loop operacional da meditação, acontece uma primeira mudança no sistema nervoso. O chamado sistema nervoso simpático, que é o ativador do alarme, da aceleração, da luta, ele vai desacelerando. O sistema nervoso parasimpático, que é o da parada, da digestão, do repouso, ele vai assumindo. Com isso, com essa modulação, a respiração começa a se estabilizar. O coração começa a desacelerar. Os músculos começam a relaxar. O tônus do nervo vago, que é uma parte que coincide, né, com essa parte de ativação parasimpática, esse tônus vagal aumenta. É o que o professor Herbert Benson, na década de 70, falou junto com o grupo de Harvard, chamando de resposta de relaxamento. Seria o sistema nervoso saindo do modo de sobrevivência e voltando ao equilíbrio. E depois dessa primeira etapa, vem uma segunda etapa, em que o cérebro reduz a falação, o falatório mental. Tem a ver com o que se chama de rede neural padrão, modo neural padrão, ou em inglês Default Mode Network, o DMN. E esse DMN começa a perder a eficiência. A cabeça começa a falar um pouco menos. Isso é um vai e volta, né? Diminui um pouco, volta um pouco, diminui um pouco a falação, volta um pouco. E aí algumas áreas começam a conversar entre si, várias delas, por exemplo, córtex pré-frontal, ínsula, o chamado giro cingulado anterior, eles começam a se entender entre si, começam uma regulação. Um coordena o trabalho, o outro auto-observa, o outro detecta a distração, de novo querendo voltar para a falação do cérebro, retorna ao foco e começa a ver essa conversa entre essas áreas cerebrais, que não conversavam quando o barulho cerebral era muito intenso no começo. Mas aí, neste momento, o loop operacional da meditação deu origem a esse loop neurofisiológico. A falação mental, o falatório, começa a diminuir. E aí, numa terceira etapa, vai mudar a química e a frequência do cérebro. A neuroquímica e as ondas cerebrais. As ondas cerebrais, você tinha as ondas beta, que são as ondas de atividade. Você passa por ondas alfa, depois ondas alfas mais amplas, alfas de alta amplitude. Nos meditadores experientes aparecem até alguns pulsos de algumas ondas chamadas ondas teta, que são ondas relacionadas à introspecção, relaxamento, criatividade, profundidade. E na química do cérebro, alguns neurotransmissores começam a aparecer mais. Por exemplo, o neurotransmissor chamado GABA, que reduz a excitação do sistema nervoso central. Ele é inibitório, ele não é excitatório. Por exemplo, a serotonina, que gera bem-estar. E essa frequência diferente, a química diferente, faz parte dessa modulação cerebral que já está acontecendo. E aí a gente vai para a quarta etapa, mas antes, não esquece de dar um like neste vídeo, para que outras pessoas vejam também, tá bom? Então vamos. Chegamos então à quarta etapa, onde a mente e o corpo estão aí alinhados. O nervo vago, dessa ativação parasimpática, ele começa a atuar como uma espécie de maestro do corpo. O coração tem flutuações muito harmônicas na chamada coerência cardíaca. É mais ou menos como se o corpo enviasse sinais para o cérebro, dizendo, estamos seguros. E como se o cérebro respondesse enviando sinais para o corpo, sinais de presença, de clareza, de paz. Existem ondulações,
Existem vai e volta, existe um vai e volta, o barulho mental volta, você vai com ele, aquieta de novo, vai de novo com o barulho mental, aquieta de novo. Nessa quarta etapa, você já percebe esse seu espaço interno. E é neste momento que o meditador percebe o silêncio interior como algo vivo, não vazio, algo vivo, não apenas uma ausência de sons, mas uma espécie de plenitude tranquila, onde mente e corpo, digamos assim, mente e corpo respiram juntos, como se fosse um barco e uma suave onda oceânica, uma ondulação no mar oceânico e um barquinho ali juntos, se movendo juntos. E aí, mente e corpo estão transformados pela prática meditativa. Vem daí muitos benefícios, é claro. Mas olha que interessante. Olha esse processo do chamado silêncio interior, esse processo de silêncio e paz, esse espaço de silêncio e paz que eu tanto falo. E você pode ver esse silêncio interior como algo místico, tudo bem? Mas ele também pode ser visto como uma vivência biológica de coerência, quando o corpo, mente, emoção, tudo entra num mesmo compasso de harmonia. A ciência começa a descrever o que os antigos já sabiam pela experiência. Quando cessam os ruídos da mente, o que emerge não é um vazio, mas uma presença, algo vivo. Seria como um grande lago sobre o qual começa a soprar um forte vento. E aquele vento agita as águas do lago. Mas quando o vento cessar, o lago não vai produzir o silêncio. O lago vai apenas mostrar o que sempre esteve lá, desde sempre. E é nesse lago calmo, nesse espaço silencioso, que o seu cérebro descansa, que o seu corpo se reequilibra e que você, pouco a pouco, se reencontra. Use isso a seu favor. Aprenda, pratique e ganhe esse espaço que, na verdade, já está aí. É algo que já está em você. É natural. É um autêntico direito de nascença que você só precisa aprender a acessar. Medite e vá além de um vídeo. Conheça isso na sua própria experiência. E me ajude a divulgar esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, clica no sino de notificação, compartilhe esse vídeo. Me ajude a mostrar isso para mais pessoas. Preciso da sua ajuda. E, mais uma vez, obrigado por estar junto com você. Saúde, paz, equilíbrio e abundância. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.